Pessoal, boa tarde a todos vocês, ou boa noite, a depender do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo, tá? Eu me chamo Marcos, faço parte dos professores que são responsáveis por ministrar as aulas, né, de biologia nesse projeto da Uni, né, que é o cursinho Vem para a Uni 2021. Inclusive, eu já estive com vocês, né, na semana retrasada, ao qual nós conversamos um pouco sobre histologia. Só que hoje eu estou aqui, pessoal, para conversar com vocês um pouco sobre a biotecnologia, ok? E, pessoal, a biotecnologia, ela tem crescido muito, né? E ela não está presente, não é há pouco tempo, né? A biotecnologia, ela nos acompanha, ó, desde muito tempo atrás, gente, né? E quando eu digo muito tempo atrás, não é 15, 20 anos atrás, não, tá, pessoal? É muito tempo atrás, ok? E a biotecnologia, pessoal, ela tem crescido e ela tem nos dado a esperança, como, por exemplo, para cura de doenças que hoje não tem cura, como, por exemplo, doenças genéticas. Inclusive, existe uma técnica que foi descoberta por duas mulheres, né? Uma técnica, e essa técnica ela foi descoberta em bactérias que nós chamamos hoje de CRISPR-Cas9. E essa técnica, ela me permite fazer o que eu chamo de edição gênica, né? Aí talvez você pense, professor, e daí? O que que isso tem a ver? Pessoal, olha só, eu tenho, vamos supor, uma pessoa que tem diabetes, ok? Eu consigo, através dessa técnica de CRISPR-Cas9, que faz edição gênica, eu consigo ir lá no gene que é responsável por determinar a produção de insulina, porque se a pessoa ela tem diabetes, então ela tem uma falha nesse gene, ou é um gene que tem uma falha, ou mesmo não tem esse gene, eu consigo ir lá e fazer uma edição e colocar um gene que funcione perfeitamente e que determine a produção de insulina, ou seja, a pessoa ela vai ficar curada, ok, pessoal? Então, olha só, por que que eu digo que a biotecnologia ela tem sido a esperança? Justamente para isso, para curas, para prevenção de doenças que hoje não tem cura, ok, pessoal? E olha só, gente, quando eu falo em biotecnologia, né, existem alguns mecanismos, né, que estão dentro da biotecnologia. O primeiro que a gente vai ver é o que nós chamamos de DNA recombinante, ok? E olha só, gente, se a gente fosse dar uma definição rápida, né, e objetiva para DNA recombinante, é molécula de DNA que apresenta uma ou mais partes de outros DNAs, né, de outro DNA ou de outros DNAs, tá? Na sua maioria na sua maioria de espécies diferentes. E olha só, gente, o próprio nome já está falando, né? Uma molécula de DNA que apresenta partes de outros DNAs, ou seja, eu estou fazendo uma recombinação, né, de DNA, uma recombinação gênica, né? Por isso que eu digo DNA recombinante. Inclusive, eu coloquei até aqui um exemplo para que vocês pudessem ver. Olha só, pessoal. Imagine que isso aqui seja uma bactéria, ok? E aqui, ó, onde a seta está falando, é um indivíduo. E esse indivíduo, ele possui uma característica de interesse, que inclusive está aqui, ó. Estão vendo aqui onde a seta está apontando, que tem até um círculo aqui, ó. Genes com interesses, né? Então, esse indivíduo, ele possui uma característica de interesse, um gene de interesse. Imagine aqui a bactéria. A bactéria, ela possui um DNA principal, né? E ela possui também um DNA circulatório que nós chamamos de plasmídio. E olha só o que eu posso fazer. Eu posso tirar o plasmídio dessa bactéria, ok? E eu posso acrescentar no plasmídio, ou seja, nesse DNA circulatório dessa bactéria, o meu gene de interesse que está aqui, ó, nesse indivíduo. Então, eu tenho esse indivíduo com gene de interesse, eu posso pegar esse gene de interesse e introduzir ele
no DNA circulatório, ou seja, no plasmídio da bactéria. E é interessante que vocês saibam, pessoal, quando se trata, né, de eu retirar o gene de interesse, esse processo eu chamo de clivagem, tá? Então, lá no Enem, você não vai encontrar, tirar o gene de interesse. Não, ocorreu uma clivagem, que inclusive clivagem é a mesma coisa que cortar. Então, tem uma enzima, que eu chamo de enzima de restrição, que ela vai vir aqui, ó, nesse indivíduo que tem a característica de interesse e vai clivar esse gene, vai cortar, vai retirar esse gene, ok? E esse gene vai ser introduzido no plasmídio da bactéria através de uma outra enzima que eu chamo de enzima ligase. Então, a enzima de restrição corta a característica de interesse e a enzima ligase vai lá e introduz com o DNA, com o plasmídio da bactéria. E olha só, eu acabo de ter uma recombinação gênica, um DNA com um DNA, olha só o significado, um DNA que apresenta uma parte de outro DNA, entendeu? Um plasmídio que apresenta um gene, né, um DNA, né, de outro indivíduo que possui outro DNA, ok? Então, esses processos daqui para baixo a gente vai ver melhor em clonagem, mas é só para vocês terem uma ideia, né? Eu coloquei um exemplo do que seria então a recombinação gênica, ok, pessoal? Né? E olha só, também quando eu falo em biotecnologia, né, eu tenho outro processo que ele é muito importante, transgenia, tá? Ou transgenese, tá? E o indivíduo que sofre, né, esse processo, eu digo que ele é um indivíduo transgênico. E olha só, é interessante, se a gente for do significado, pessoal, da palavra, trans vem de transferência e gênico de gene, né? Professor, não sei nem o que é gene, eu estou falando de gene faz hora, né, gente? Mas eu não falei o significado. Nós temos no nosso DNA, melhor, o DNA ele é formado por várias partes, né? E essas partes, elas possuem uma informação que vai determinar uma característica, né? Essa parte do DNA eu chamo de gene. Então, o que que é o gene? Genes são partes, fragmentos do DNA que contém uma informação que determina uma característica. Então, por exemplo, se você que está me assistindo tem o olho azul, você tem lá no seu DNA, lá no seu genótipo, um gene que determina essa característica de olho azul. E a característica de olho azul é o teu fenótipo. Por isso que a gente diz, o fenótipo é a expressão do genótipo. Sim, porque eu tenho uma informação, eu tenho genes, eu tenho o meu genótipo que vai determinar uma característica. Ou seja, o genótipo ele diz que eu tenho que formar um indivíduo com olho azul. E o indivíduo sai com olho azul, com o fenótipo olho azul, ok? E olha só, então o transgênico, né, é um indivíduo que foi geneticamente modificado. Eu quero deixar aqui uma informação muito importante para vocês, gente. A prova do Enem, ou outro vestibular, ou seja lá o que for que vocês vão fazer, ela pode tentar pegar vocês aí. Por quê? Porque só é considerado transgênico, um indivíduo ele só é transgênico quando ocorre, né, uma transferência de DNA entre espécies diferentes. Então, se eu, vamos supor, eu aqui, Marcos, eu passo um gene para vocês que são da mesma espécie que eu, né, que estão me assistindo, se eu passo um gene para vocês, vocês só tiveram o DNA de vocês modificado, mas vocês não são transgênicos. Por quê? Porque nós somos da mesma espécie. Mas agora, se eu pego o DNA de uma bactéria, vamos supor assim, um gene, de um indivíduo que não seja da espécie que nós somos, e eu introduzo em você, aí você é um indivíduo transgênico. Por quê? Porque foi transferido genes de uma espécie diferente para você. Entendeu, pessoal?
Só para vocês terem, só para vocês compreenderem melhor. É como se eu pegasse, vamos supor, o gene de uma bactéria. Vamos supor, uma bactéria, para vocês entenderem. E introduzisse em vocês, né? São espécies diferentes, então vocês seriam considerados transgênicos, ok? E olha só, o mecanismo da transgenia. Imagine que aqui eu tenho um indivíduo X, tá, pessoal? Imagine que esse indivíduo X, ele tem uma característica que o indivíduo Y aqui não tem, tá? Então, imagine que o indivíduo X tem uma característica que o indivíduo Y não tem. Então, eu vou chamar essa característica de minha característica de interesse. Ok, pessoal? Aí, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa característica, esse gene, e introduzir no indivíduo Y, né? Fazendo com que ele tenha essa característica do meu interesse. E quem vai cortar, né? Como a gente já até conversou, quem vai cortar, quem vai clivar, né, esse gene de interesse é a enzima de restrição, né? E a enzima ligase, ela vai introduzir o gene de interesse, passei sem querer, vai introduzir o gene de interesse no indivíduo Y, ok? E esses indivíduos são de espécies diferentes. Aí, para vocês terem uma ideia, quando eu pego o gene do indivíduo X, que é a minha característica de interesse, e eu adiciono esse gene no indivíduo Y, né, eu vou formar, então, um indivíduo transgênico. Tá vendo? Então, eu peguei essa característica, adicionei aqui e formei o indivíduo transgênico. Tá, pessoal? A prova que vocês vão fazer, seja do Enem, seja de vestibular de alguma faculdade, ela vai querer saber o mecanismo, tá? Não vão achar que a prova, o que é transgenia, alternativa A. Não, gente, elas vão querer saber de vocês o mecanismo, entendeu? Qual é a enzima que faz a clivagem do gene de interesse? Qual é a enzima que adiciona o gene de interesse no indivíduo que não tem esse gene de interesse, né? Aí, é importante, né, que vocês saibam o mecanismo que eu trouxe para vocês. Ok? Aí também, pessoal, quando eu falo em biotecnologia, outro mecanismo muito importante é a clonagem, ok? E também, se a gente fosse fazer uma definição rápida e objetiva para a clonagem é uma reprodução assexuada realizada artificialmente em laboratórios de biotecnologia, né? E olha só, se é assexuada, então não vai ter variabilidade genética, sem variabilidade genética. Aí vocês podem se perguntar assim, ó, professor, então se eu estar falando, né, que as bactérias que se reproduzem por reprodução assexuada e até mesmo alguns protozoários que se dividem e formam clones, então aquilo ali é um processo de clonagem, então aquilo ali é uma biotecnologia, pessoal, é importante que a gente tenha cuidado. Por quê? Porque a clonagem que a gente estuda na biotecnologia é uma reprodução artificial, é uma reprodução induzida, enquanto que a divisão de bactérias, de protozoários, é natural. Ok, pessoal? E o Enem, ele vai cobrar de vocês o mecanismo, ok? Então, olha só, imaginem que aqui eu tenho o indivíduo A, agora ele está sendo representado aqui, né, pela ovelha, e eu tenho o indivíduo B. Olha só, gente. Para que ocorra o processo de clonagem, eu vou precisar aqui do indivíduo A, eu vou precisar de uma célula somática do indivíduo A. Eu não sei nem o que é célula somática, professor. Vocês sabem que nós temos as nossas células gaméticas, nós temos as nossas células somáticas. As células gaméticas são aquelas células que apresentam metade do número de cromossomos da espécie, né, que são as células que são importantes na reprodução. E as células somáticas são as outras células do nosso corpo, que são células diploide, que formam os tecidos e que formam os órgãos. Ok? Então eu vou precisar de uma célula somática do indivíduo A. E o que eu vou fazer?
Eu vou tirar o núcleo da célula somática desse indivíduo. Só o que vai me interessar é o núcleo, ok? O núcleo, que, como ela é uma célula diploide, né? Então, se fosse, por exemplo, um ser humano, aí, esse indivíduo ele possuía 46 cromossomos. Ok? Então, eu vou precisar de uma célula somática e da célula somática desse indivíduo, eu vou tirar o núcleo e o resto eu vou descartar. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou precisar também de um indivíduo B e eu vou precisar necessariamente que esse indivíduo B seja uma fêmea, seja uma mulher, né? Por quê? Porque eu vou pegar o ovócito do indivíduo B, né, que está óvulo, mas na verdade seria ovócito, eu vou pegar o ovócito do indivíduo B e o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o núcleo não vai me interessar, só o que vai me interessar é a célula menos o núcleo, ok? Então, o conteúdo citoplasmático que vai me interessar. Então, eu vou tirar o núcleo, né, do indivíduo B, porque é um núcleo haploide, né? E eu vou tirar porque eu não vou ter, não é uma reprodução sexuada, é assexuada e é artificial, não tem variabilidade genética. Então, eu vou tirar esse núcleo e o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou introduzir o núcleo que eu tirei da célula somática aqui, ó, passou sem querer. Eu vou introduzir, né, o núcleo que eu tirei da célula somática aqui no conteúdo citoplasmático resultante do indivíduo B, ok? Aí eu vou formar, então, o que eu chamo de zigoto, uma célula zigoto, ok? Só que esse processo ele foi artificial, porque vocês sabem que num processo natural, para eu formar o zigoto, o que que vai acontecer? A fecundação, né, do espermatozoide lá com o ovócito secundário, vai ocorrer a fecundação e vai formar a célula zigoto. Aqui não, aqui eu tirei o núcleo de uma célula somática e adicionei no conteúdo citoplasmático que foi resultante do indivíduo B. Aí, esse zigoto, ele vai sofrer o desenvolvimento embriológico, né? Melhor, eu vou introduzir, não é, esse zigoto, esse embrião em um indivíduo C, ok? E esse indivíduo C, ele vai ser chamado, que nós chamamos de mãe de aluguel, né? Vai acontecer o desenvolvimento embriológico nesse indivíduo C, e esse indivíduo C, ele vai dar origem ao clone, que está aqui, ó, clone da ovelha A. Aí, pessoal, olha só, como que o Enem ele pode pegar vocês. Aí o Enem vai perguntar para vocês assim, ó, o indivíduo aqui, o clone da ovelha, esse clone que nasceu, na verdade, porque aqui ele já está dando a resposta, né? Mas olha só, o clone que nasceu, ele é clone do indivíduo A ou ele é clone do indivíduo B? Ele vai ser clone do indivíduo A. Por quê? Porque o DNA eu peguei do indivíduo A. O DNA é que contém todas as informações. Mas olha só, agora se o Enem perguntar para vocês, agora no que se trata de DNA mitocondrial, né? A ovelha clone, ela herdou de quem? Do indivíduo A ou do indivíduo B? Do indivíduo B, ok? Porque o conteúdo citoplasmático e a mitocôndria, ela está no citoplasma, é uma organela que está no citoplasma, ele, ele foi resultado, né, da célula do ovócito secundário do indivíduo B, ok? Essa informação ela é muito importante, tá, pessoal? Então, vocês guardem todo o processo. Aí, outra coisa que eu não sei se cairia no Enem, mas que é importante vocês saberem. Aqui eu demonstrei o processo para vocês entre três indivíduos: o indivíduo A, o indivíduo B e o indivíduo C, não é? Mas olha só, esse processo ele tinha como acontecer todo somente em um indivíduo, que esse indivíduo tinha que ser uma mulher, uma fêmea. Por quê? Porque vamos supor que esse processo fosse realizado numa vaca, né? Uma vaca, uma fêmea, né? É, aí, o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar uma célula somática dessa vaca, ok? E eu poderia pegar um ovócito dessa vaca
e introduzir o material genético da célula somática no conteúdo citoplasmático lá do ovócito da vaca e poderia implantar esse embrião nessa mesma vaca, fazendo com que essa mesma vaca desse à luz ao clone dela mesma. Né? Então, é possível eu fazer esse processo em um só indivíduo. Por que é representado em três? Só para complicar a vida de vocês mesmo. Né? E aqui foi representado em três. Mas é possível fazer só em um, tá? Inclusive, eu coloquei até aqui, ó, o clone é da célula somática, mas os conteúdos citoplasmáticos é do ovócito. Guardem essa informação. Aí eu trouxe aqui para vocês, né, os tipos de clonagem. E tratando-se de tipos de clonagem, nós temos dois tipos: clonagem reprodutiva e clonagem terapêutica. A clonagem reprodutiva ela vai acontecer, olha só, o mecanismo para ambos é, bem dizer, o mesmo, vai mudar só no final. Então, eu tenho uma célula somática, tirei o núcleo dessa célula somática e introduzi no conteúdo citoplasmático que foi resultado aqui do ovócito, né? E formei um indivíduo 2N. E aqui a mesma coisa, eu tinha uma célula somática, eu retirei o núcleo dessa célula e introduzi aqui no ovócito, né? E formei uma célula 2N. Na clonagem reprodutiva, essa célula 2N que foi formada, né, a partir da introdução do material genético da célula somática no ovócito, ela vai se desenvolver, vai passar por todo o desenvolvimento embriológico e vai formar um clone, ok? Só que na clonagem terapêutica, não. Esse indivíduo ele vai começar a sofrer segmentação até o blastocisto. E o blastocisto é uma célula que possui células tronco, tá? Que nós chamamos de células tronco pluripotentes. Eu vou retirar essas células tronco pluripotentes que vão me favorecer em outras coisas, né? E aí entra uma discussão ética, né? Mas aqui o nosso foco ele não é essa discussão ética, tá? Só é o processo para que vocês entendam, ok? Então nós temos dois tipos de clonagem, reprodutiva e terapêutica. Olha só, gente, outra importante outro importante mecanismo que é estudado na biotecnologia é o que nós chamamos de terapia gênica. E esse processo de terapia gênica, ele tem sido muito importante, porque ele tem sido, vamos dizer assim, uma esperança para o povo de medicina, porque ele pode ser usado futuramente na cura e na prevenção de doenças que hoje a gente não tem cura, como eu já havia falado no início da aula. Né? E a terapia gênica, a gente, dando uma definição rápida e objetiva, né, é uma transferência gênica funcional, é um gene funcional, um gene que está funcionando com o objetivo de prevenir ou curar uma enfermidade. Ok? E olha só, o Enem, ele vai cobrar de vocês, de todos esses processos de biotecnologia, o mecanismo. E aqui eu coloquei uma imagem para vocês com o mecanismo, que se vocês quiserem, vocês podem até tirar o print. Mas olha só, as células do paciente são retiradas. Né? Imagina que aqui eu tenho uma célula que tem um gene defeituoso. Imagina que essa célula tem um gene defeituoso. Essa célula ela é retirada, só que aí os estudiosos eles pensaram assim, cara, como que eu vou conseguir porque se essa célula tem um gene defeituoso, o processo de terapia gênica tem o objetivo, né, de trocar esse gene, né? É uma terapia gênica, né? Vai ser com o objetivo de cura. É como se eu fizesse uma terapia, né? O câncer, né? A terapia gênica seria uma terapia do gene. Então, se eu tenho um gene defeituoso, né? Eu vou fazer uma edição desse gene. Eu vou formar um gene que não é defeituoso e eu vou lá e vou introduzir nessas células que estão com o gene
defeituoso, ou até mesmo que não tem esse gene, o gene que determina uma característica importante. Aí eles pensaram assim, eu tenho que introduzir um gene do material genético de uma célula, porque o gene da célula mesmo, ele está com defeito, ou até mesmo não tem esse gene. Aí eles pensaram, como que eu vou fazer isso? Aí olha só, quem vai ser o mecanismo, quem vai ser o vetor usado? O vírus. Porque a gente sabe que o vírus, ele é um parasita intracelular, né? A gente sabe que o vírus, ele é um parasita intracelular. E o que que ele vai fazer? Ele vai lá no seu processo normal, né? No seu, no seu papel normal de vírus, ele vai no material genético, né? Do, 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 do hospedeiro, né? Que tá servindo como hospedeiro para ele. Ele vai lá e ele vai adicionar o material genético do indivíduo no material genético dele. E ele vai usar o metabolismo da célula a favor dele. Aí, o que aconteceu? O que acontece na terapia gênica? As células do paciente são retiradas. 2, o vírus ele é modificado em laboratório para receber outro DNA. O que seria essa modificação, professor? Eu vou fazer com que esse gene, esse vírus, ele não possua a capacidade de reprodução, porque se esse vírus ele possuir a capacidade de reprodução, ele vai ocasionar uma inflamação, uma infecção, e eu não quero isso, muito pelo contrário, eu quero uma cura, né? Então eu vou modificar para que ele perca a capacidade dele de reprodução. 3, o material genético com a informação desejada é introduzida no vírus. Então, eu vou pegar o vírus, imagina que aqui essas células têm um gene defeituoso, ou até mesmo não tenham genes. Eu vou formar um gene funcional e eu vou introduzir no vírus, ok? O vírus, ele vai ser introduzido, então, nessas células, ok? E lá, nessas células, né, é, no processo como se, no seu papel normal, ele vai introduzir o material genético dele nessas células. As células se reproduzem, né, a partir do DNA trazido pelo vírus, né? E as células modificadas, porque aí esse gene ele foi introduzido nessas células, esse gene de interesse ele foi introduzido nas células a partir do vírus, né? E as células que foram modificadas, essas células, elas serão introduzidas no corpo do paciente, ok? Aí no organismo as células produzem a proteína ou hormônio ou qualquer outra coisa que era desejado, ok? Então, eu vou pegar um vírus, eu vou fazer uma modificação nele para que ele perca a capacidade dele, né, de reprodução. Aí depois eu vou pegar o gene de interesse, eu vou adicionar no vírus, aí eu vou pegar o vírus e eu vou colocar dentro da célula, a célula que está com defeito, e o vírus ele vai adicionar o material genético dele com o material genético da célula, e eu vou ter lá na célula, então, o gene de interesse, para que assim forme a característica de interesse. Aí depois essas células são implantadas no organismo, né, produzindo assim a característica de interesse. Só que aí nós temos tipos de terapia gênica, tá? Ex vivo e in vivo, tá? No ex vivo, esse processo ele ocorre fora do organismo, como esse que a gente viu aí. As células são tiradas do organismo, ok? Já no in vivo não. Esse processo ele acontece dentro do organismo, ok? Anotem isso porque é importante, os tipos de terapia. Isso cai muito no Enem, tá, gente? E ele é uma técnica assim, muito importante mesmo, e que tem sido a esperança para o povo da ciência, para o povo da medicina, ok? E também outro, né, e último
conteúdo, né, que eu quero conversar com vocês é a respeito das células-tronco. Ok? As células-tronco, elas são importantes por quê? Porque as células-tronco, elas possuem um alto poder de diferenciação celular. Eu não sei nem o que é diferenciação celular, professor. Imaginem aqui no meio, eu coloquei a representação de uma célula-tronco, ok? Todas essas células-tronco, elas vão ter o mesmo DNA, ok? Mas em cada uma dessas células, né, serão expressos genes diferentes. Essas células, elas possuem um poder de diferenciação celular. E essas células, elas possuem todas possuem o mesmo DNA, só que em questão de expressão gênica, serão expressos genes diferentes nessas células. Então, em uma dessas células pode ser expresso genes que vão determinar a produção de células do intestino, em outras células-tronco pode ser expresso genes que vão determinar a produção de células do fígado, já em outras células-tronco pode se expressar genes que vão determinar as células do coração, né? Em outras células-tronco, pode se expressar genes que vão determinar a formação de células nervosas. Em outras células-tronco, vão se expressar genes que vão determinar a produção de células sanguíneas, né? E em outras células-tronco se expressam genes que vão determinar a produção de células musculares. Então, essas células-tronco, elas possuem um alto poder de diferenciação celular e por isso que ela é usada também em muitos processos de terapia, ok? Justamente por esse poder de diferenciação celular, né? E nós temos medula óssea, nós temos, né, células-tronco na nossa medula óssea, que são células que são responsáveis pela produção das nossas células sanguíneas. Por isso que quando uma pessoa ela tem câncer na medula óssea, né, o pessoal pede para quem puder fazer uma doação de medula óssea. Eu tenho lá células-tronco que são responsáveis pela produção, né, das células sanguíneas. Ok, pessoal? E hoje era isso que eu queria conversar com vocês, né, a área da biotecnologia. E eu espero que essa aula tenha sido bastante proveito para vocês, né? E as nossas aulas, esses cursinhos, eles são uma porta aberta para vocês. Só que vocês não devem se esquecer que o papel primordial de estudar é de vocês, né? De sentar, de bater cabeça, né? De buscar informações, resolver exercícios, estudar por livro, apostila, videoaula, tá? Eu tenho certeza que assim dará certo. Obrigado, pessoal.